Então, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo gravado. É um prazer estar começando mais uma aula aberta de uma palestra do Patrick. Para quem tiver interesse de vir ao vivo, ela acontece sempre sábados, 16 horas, no horário de Brasília. Mas é um prazer também saber que em qualquer momento, quem tiver interesse ou chegar a essa palestra por alguma razão, vai poder aqui ter um pouco de informação, né? Um resumo sintético do que é a palestra, do que é o Pastor e qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. Hoje o título da palestra é A Fuga é Possível Também no Caminho. Então, querendo dizer sobre quem faz um caminho de autoconhecimento, tem esse interesse, também foge. Também pode estar até usando o caminho para fugir. Vamos ver como isso acontece. Para quem não conhece o Pastor, não teve esse contato ainda, o Pastor é um caminho de autoconhecimento que ajuda a todos nós a manifestar a nossa essência divina tanto quanto possível. Então não há uma exigência, né, de uma perfeição, mas também se você tem a capacidade, se sua alma pede um desenvolvimento além do que você está hoje, esse caminho pode ser uma forma de te estimular e até te questionar, vai te desafiar em alguns momentos para você dar passos além do lugar onde você está. É baseado no conteúdo de 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierracos entre 57 e 79, e a entidade que transmitiu é denominada de O Guia. Então, a gente vai ter as primeiras palavras do guia nessa palestra. Então, se você tem uma visão de que os espíritos podem se comunicar através de médiums, ótimo, aproveite essa abertura. Muita gente não tem e mesmo assim gosta dos textos. Então, se você está nesse grupo de pessoas que acha que mediunidade não existe e tal, veja se o texto traz algo para você, porque são textos que unem muito o lado humano, psicológico, físico e mental, então é plenamente possível aproveitar esse conteúdo de uma forma também bastante material e psicológica. Esse caminho é o realizado usando 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende a fazer ao longo do tempo, inclusive a semana que vem é a palestra da revisão diária. Mas além de tudo isso, a gente as ferramentas, né, uma das ferramentas é vivenciar e tentar aplicar esses ensinamentos na vida prática, o que pode parecer muito fácil em alguns momentos, muito difícil em outros. Então, essas próprias resistências chamam a quinta ferramenta, que é a ajuda externa, tanto humana quanto espiritual. A ajuda espiritual vai da sua disponibilidade para isso, mas o Guia do Pastor, que as palestras falam muito sobre a gente tem o nosso lado de fazer as coisas por nossa conta, isso é importante. Mas sozinho a gente não chega tão fundo quanto a gente poderia e não resolve de fato todos os problemas, até como uma forma de aceitar humildemente as nossas limitações enquanto seres humanos encarnados. Então o Pastor unifica esses dois tipos de ajuda, tanto a ajuda externa humana quanto a ajuda externa espiritual, quanto a sua própria vontade de fazer a prece, meditação, revisão diária e a vivência. Então une-se aí esse tripé que ajuda muito em várias áreas da maturidade pessoal, fazer esse caminho. Nossa dinâmica hoje, a gente vai ter momentos de prece, meditação, vai estudar alguns trechos da palestra e vai fazer um exercício. Então, para quem está aqui, eu acho que todo mundo já veio, já sabe, eu peço que fique à vontade para compartilhar o que vivenciou aqui na aula, sensações, dúvidas, insights, mas não compartilhem as suas histórias pessoais, porque essa aula está sendo gravada. Tudo bem? Então, como sempre, eu vou usar para o nosso começo um texto que eu crio e publico toda quinta-feira, que eu tento pegar a essência da palestra e colocar de uma forma que quem pelo menos chegar até aqui e escutar esse texto vai ter um pouco de informação sobre a palestra. Mas depois a gente segue para a aula. Então, para todos que estão aqui, para você que está vendo gravado, vou convidar você a fechar um pouco seus olhos e, num primeiro momento, trazer uma consciência para o seu corpo físico. Levando sua consciência lá para a sola dos seus pés,
Se possível, deixá-las apoiadas no chão, reconhecendo a simplicidade desse movimento, reconhecer-se com os pés no chão, que você possui pés, esses pés te trouxeram até aqui. E você está aqui nesse momento. E vá reconhecendo todo o seu corpo físico, da forma como você achar melhor. E se for possível, vá fazendo uma prece pelo seu corpo físico. Se tiver interesse, expanda essa prece para o seu corpo emocional. Se quiser, expanda a sua prece para o seu corpo mental. E eu vou ficar em silêncio por um minuto para que cada um, a partir disso, se prepare para essa aula da melhor forma possível. E nesse estado de preparação, vá se permitindo ouvir esse texto da melhor forma que você puder. Quando o autoconhecimento vira fuga. No início da jornada interior, imaginamos que, ao escolher o autoconhecimento, finalmente deixaremos de fugir. Mas a verdade é mais delicada. A alma pode fugir até mesmo enquanto parece estar buscando. A fuga não acontece só quando nos distraímos, quando evitamos sentir ou quando nos ocupamos demais. Ela também acontece quando usamos o próprio caminho para não olhar o que realmente dói. Às vezes, nos escondemos atrás de ideias bonitas, de frases espirituais, de explicações que dão conforto. No fundo, todo ser humano carrega um medo profundo de encontrar certas partes de si. Medo de se sentir vulnerável, medo de reconhecer a própria agressividade, medo de admitir carências, medo de perceber contradições. E é esse medo que cria fugas.
Algumas muito claras, outras tão invisíveis que parecem até virtudes. Mas o caminho real não exige perfeição. Ele pede apenas que você se deixe ver, ainda que aos poucos, ainda que tremendo. E quando paramos, por um pequeno instante que seja, percebemos algo simples. A verdade não quer nos ferir, ela só quer aliviar o peso que carregamos sozinhos. No momento em que ousamos sentir o que evitávamos, o que parecia monstro vira criança, o que parecia erro vira aprendizado, o que parecia ameaça vira espaço. A fuga termina quando o coração se entrega ao que é, e o caminho recomeça, mais simples, mais vivo, mais honesto. Porque no fundo não existe viagem mais bonita do que aquela que paramos de fugir e finalmente nos reconhecemos sem máscaras. E aí lentamente pode ir mexendo os dedos dos pés, as partes do corpo que você achar mais importante. Quando estiver pronto, vai abrindo os olhos para a gente começar essa aula. Todo mundo bem? Muito bom. Parece que sim. Então, as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações em nome do Senhor. Trago bênçãos para todos vocês, meus amigos. Como a maioria dos seres humanos tem basicamente uma atitude errada em termos psicológicos ou espirituais, uma das primeiras coisas quando alguém inicia esse caminho é que muitas vezes precisa ocorrer uma mudança em sua vida. Graças ao seu desejo sincero de seguir nesse caminho de autodesenvolvimento, autoconhecimento ou purificação, ou qualquer outro nome que queiram dar, começa a haver uma orientação, em parte pelos espíritos da guarda, em parte pelo seu próprio eu superior, que quer chamar a atenção do homem para essa atitude errada. Então, o que eu acho interessante desse trecho é que muitas vezes a gente se culpa por agir errado, né? Assim, a gente começa a ver um outro estilo de vida, um estilo mais profundo, mais presente, e a gente reconhece que houveram muitos anos aonde a gente não tinha esse tipo de comportamento. O que ele está dizendo aqui é que isso faz parte da vida humana. Assim, a maioria dos seres humanos tem uma atitude errada em termos psicológicos ou espirituais da vida. Então, tudo bem, assim. Primeiro, o fato é acolher isso dentro da realidade humana. E depois reconhecer que, bom, se eu estava com uma atitude errada, e a gente vai estudar aqui qual seria a atitude certa na visão do Patrick, vai haver uma mudança. E essa mudança nem sempre é fácil de aceitar. Porque a gente fala, poxa, isso aqui devia ser para o meu bem, isso aqui. Mas todo o processo de mudança faz a gente entender o que estava errado antes. E não só entender com a mente, sentir. Então, vai ser uma chave poder olhar para isso com acolhimento, com carinhos para si mesmo, e não com julgamento, com culpa ou qualquer coisa assim. E a orientação que é dada vem às vezes do seu anjo da guarda e às vezes do seu próprio eu superior. Então, eu sempre acredito que quem vem para essa aula, seja gravado, ou seja, foi inspirado, porque é um conteúdo que ajuda a melhorar a vida. Então, existe uma inspiração que às vezes é até interna, não precisa ser externa. Mas a gente chega aqui por algum tipo de orientação, seja espiritual, seja nossa mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida, comentário? Vamos lá. Então, beleza. Entrei no caminho, né? Comecei esse caminho de autoconhecimento. O que que ele diz?
Estar nesse caminho por si só não é uma garantia contra a fuga. Todos vocês sabem que qualquer coisa pode ser uma fuga. A religião, com certeza, e até mesmo esse caminho. Então, vai depender de como você encara esse caminho, esse lugar de autoconhecimento, para você perceber se você está usando isso para fugir ou não. Se, por exemplo, tomarem as palavras que são ditas aqui, e lhes derem uma interpretação errada, condizente com seu auto-engano, se ficarem cegos àquela parte dos ensinamentos que poderia abrir seus olhos, e se fizerem questão de não ouvir aquilo que poderia ser proveitoso no seu caso, apesar de continuarem a ficar muito impressionados com coisas que possam ser verdadeiras e bonitas, mas que são menos importantes no seu caso específico, então trata-se de fuga. Aquilo que tantas vezes evitam encarar não é necessariamente algo que esteja profundamente oculto no subconsciente. Não, muitas vezes está bem debaixo do seu nariz. Então aqui ele dá duas dicas. A primeira é que tem muita coisa nesse caminho de autoconhecimento que impressiona. Fala, meu Deus, que legal isso, uau! E isso é muito saudável no sentido de você perceber que tem conhecimentos novos, que tem pessoas diferentes no mundo que gostam disso. O que ele está chamando a atenção é que se houver um deslumbramento, não só uma admiração, mas uma coisa intensa, que faz você ficar numa direção e esquecer de olhar para algumas questões suas, pode ser fuga. E como é que a gente vai ver isso no dia a dia? Se eu fico me esquivando dos temas da vida, os temas que me incomodam, as coisas práticas, aquela aplicação do conteúdo na minha vida. Então pode ser ótimo que tem uma palestra que fala, que me ajuda, etc. E eu gosto de estudar isso, perfeito, mas eu uso isso para escapar de questões práticas da minha vida, então está havendo uma fuga, mesmo gostando do caminho. Tá ficando claro? É meio uma chamadinha na chincha, meio uma expansão do olhar, para lembrar que o tema do Pessoa é a vida prática. É o seu trabalho, o seu relacionamento, seus filhos, sua saúde, tudo de bom que você pode construir dentro de você, sua saúde emocional. Esse é o tema que o Pessoa vai chamar muita atenção. Até a sua mediunidade, se for um chamado para você, ou seja, tudo é tudo, mas temas da vida prática. E o estudo faz parte, mas o centro é a vida. Faz sentido? Como alguém quer falar como se sente ouvindo isso? Não se sentem chamados para uma breve. Porque aqui tem um chamado, assim, tem uma chacoalhadinha. Não? Não. Vamos em frente. Então, como começar? Essa pode ser a questão para alguns de vocês, meus queridos amigos. Eu lhes digo, não é tão difícil quanto pode parecer. Para começar, procurem enunciar o seu problema nos termos mais simples. Simplifiquem. Não façam um enunciado complicado. Seja qual for o problema exterior, procurem estabelecer uma ligação entre eles e os seus vários defeitos. Para quem veio na aula passada, falando dos defeitos, então agora é uma ponte entre, eu tenho esse problema na minha vida, é algo que eu desejo que não está acontecendo, é algo que eu nem desejo e está acontecendo, mas eu posso deixar ele bem simples e dizer: este é o meu problema. Como é que os meus defeitos se conectam com esse problema? Portanto, procure encontrar uma ligação entre esse problema e alguns dos seus defeitos. À primeira vista, pode parecer impossível. As duas coisas podem parecer totalmente dissociadas, mas eu asseguro que não são. Normalmente, não há um único defeito responsável, porque um defeito está sempre ligado ao outro. Existe todo um núcleo. Todos os defeitos interagem e se afetam mutuamente. Se conseguirem relacionar essas várias deficiências com o seu problema, metade da batalha estará vencida. Então, duas chaves importantes: essa ponte dos defeitos com o problema que você está vivenciando. E a segunda coisa é que não é um defeito, é porque eu tenho isso aqui. Ah,
é por isso que está gerando essa consequência. Não, eu posso ter vários defeitos interligados. Deixa eu só dar um aviso para quem está aqui que começou a ventar e se cair, o Zoom vai continuar. Fiquem aí que eu volto, que aí eu ligo no celular, tá bom? Vamos em frente. Mas ficou claro, então a gente tem um núcleo de defeitos, a gente não tem um defeito só. Depois disso, é preciso dar mais um passo. Todos sabem que cada defeito é uma violação de alguma lei espiritual. Assim, poderão fazer outras ligações se começarem a meditar sobre a violação da lei espiritual por esse seu defeito que é responsável pelo problema imediato. Se procederem assim, esse caminho não será outra forma de fuga, será a realidade que deve ser. Trará a vocês a coisa mais importante que significa a vida terrena, ou seja, encararem a si mesmos. Então, todo problema, grande ou pequeno, eles nos geram incômodo. Se a gente parar para olhar e não fugir, não desconectar, ele gera um incômodo. Esse incômodo pode ser olhado. Se a gente aprende a olhar para esse incômodo, a gente está fazendo algo que é não fugir, que é o que ele está convidando nessa palestra. Não fujam, porque se você consegue até olhar para um problema quando ele está pequeno, descobre o que em você precisa de mudança e muda ou melhora, a vida fica um prazer, porque você usa até o que é desagradável como uma forma de se trabalhar. E o que é prazeroso, aí já está prazeroso já, também não precisa ficar noiando com o que está. A vida não vai ser só isso. Mas o alerta dessa palestra é para a gente não fugir do desconfortável. Em seguida, meus amigos, procurem observar com certo distanciamento a sua reação quando fizerem isso. Isso deve lhes proporcionar alguma pista sobre as correntes conflitantes da alma, pois existe uma parte que deseja realmente avançar e uma outra parte que luta no sentido contrário. Essa é uma questão que os defeitos mostram o que a gente chama de eu inferior, que é essa parte que luta contra a evolução. E parece muito contraintuitivo que dentro de nós a gente tenha uma parte que luta contra o crescimento. Porque a gente fala, não, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero, né, ter uma vida melhor, mais satisfatória. Pela lógica, isso deveria ser o que a gente é. Eu quero melhorar, eu vou melhorar porque eu estou fazendo o que eu preciso fazer para melhorar. Seria ótimo se fosse assim, mas existe uma parte que luta contra. Não quer mudança, não quer pagar o preço da transformação e começa a fazer com que a gente fuja, que a gente escape, porque não quer mudar. Então isso pode ser muito difícil de aceitar, mas a gente vai trazer um pequeno diagrama que mostra, tenta dar um pouco mais de clareza sobre o que essa parte é. O importante é lembrar que a gente não é uma coisa só. Eu quero melhorar de vida, eu vou fazer tudo para melhorar de vida. Eu não me boicoto, não me prejudico, não fico com preguiça. Não é assim. Então, tem coisas dentro de nós que jogam contra. E aí, para trazer um pouco de uma pergunta que é feita no final dessa palestra, que eu achei importante trazer. Qual é o verdadeiro significado espiritual da afirmação? Aos que têm será acrescentado, e aos que não têm será tirado. Isso se refere à fé ou a quê? Então, para quem ainda talvez não leu a palestra inteira, além das falas do guia sobre, né, o assunto da palestra, normalmente no final existem perguntas e respostas. Pessoas que estavam lá ali em 1960 e alguma coisa, participando dessa palestra, né, e perguntavam. E as respostas às vezes são muito boas. Essa resposta em especial eu achei muito bem colocada. Então a resposta refere-se às qualidades espirituais. Tome o amor, por exemplo. Aqueles que têm amor, isso resulta em mais amor. Porque todas as qualidades espirituais puras têm a qualidade nelas e é de sua natureza regenerar a mesma qualidade. Olha que interessante. Ele, inclusive, chama isso de qualidades espirituais. No fundo, é uma qualidade emocional também, psicológica, porque o amor é uma emoção. Eu sinto amor.
E as pessoas que sentem amor e conseguem de alguma forma colocar esse amor no mundo, naturalmente começam a receber mais amor de volta. Então é meio natural perceber isso. Se vocês têm amor, o resultado será mais amor. E você pode dá-lo a muitos. Mas se você tiver pouco amor e esse amor for diluído por correntes impuras, o pouco que você tem perderá, acabará. E é verdade, por exemplo, não sei se você talvez conheça alguém que, meu, é muito fechado, e lá no fundo você sabe que aquela pessoa tem algo de bom. Talvez você já viu ela em algum momento sendo extremamente amorosa, mas foi um momento. No dia a dia, essa pessoa é fechada, isolada, triste. E essa pessoa não faz nada para mudar, ela sucumbe a seu próprio eu inferior. E ao sucumbir, até aquele pouco de amor não se manifesta mais. Então, é um olhar bastante psicológico e emocional e terreno e palpável para uma frase profundamente espiritual, né? Que aos que têm será acrescentado e aos que não têm será tirado. Portanto, vocês precisam romper o ciclo vicioso. Tudo anda em ciclos, como eu sempre digo, o negativo e o positivo. Então, quando a gente está num ciclo positivo, vibrando no amor, na alegria, na sabedoria, e isso está se perpetuando e aumentando e melhorando, aproveite. Quando você perceber que o ciclo virou, você está mais num lugar isolado, triste, deprimido, perceba que se você não fizer nada, esse ciclo vai continuar. E já teve outra palestra que a gente falou sobre isso, que é até quando um ciclo negativo se perpetua? Até a dor ficar tão grande que a pessoa acorda e começa a voltar. Então, se você está num ciclo de depressão, num ciclo de isolamento, de tristeza, e você perceber, a sua chance é tomar autorresponsabilidade e começar a voltar. Buscar mais maturidade emocional, buscar a solução daquele problema. A questão é que tem um eu inferior que provavelmente quer se perpetuar e te levar cada vez mais para longe da solução. E tem tudo a ver com a fuga, percebe? Isso só acontece por causa da fuga. Enquanto a gente está fugindo de olhar para um problema, ele vai se perpetuar e aumentar. Então, não sei se ficou claro o recado aqui da palestra. Tá? Muito bem. Para quem está vendo essa palestra pela primeira vez, eu gosto sempre de explicar esses três eus, mas é bom para reforçar um conceito que a palestra traz, que é esse tal do eu inferior aí, e do eu superior. Então, temos dentro de nós três eus. Então, essa ideia de que nós somos uma coisa só, na verdade somos, mas nós temos partes, características. E para fins didáticos, nós temos aqui um lado que fala das nossas emoções de amor, alegria, poder pessoal, sabedoria. Você tem qualidades, coisas que você usa no mundo para melhorar você e o mundo. E nós também temos defeitos. Nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação, coisas que a gente, quando criança e ainda hoje, não quer mostrar para ninguém. E para não mostrar, a gente cria uma máscara ou um eu idealizado. Faz sentido? Pensa bem que a gente tem mesmo um lado que tenta esconder defeitos, vulnerabilidades. E tudo bem, faz parte, é aquele modo errado de viver a vida, né? Só para dizer errado depois que você fica adulto. Enquanto você é criança, está permitida a máscara, o eu idealizado, porque você ainda está criando esse movimento. Mas manter isso quando adulto é bastante prejudicial. Prejudicial como? Porque a máscara tem comportamentos, comportamentos de agressividade, comportamentos de submissão em momentos que não era para se submeter, comportamentos de retirada quando você poderia estar presente e resolver uma questão, uma retirada como fuga. E o eu idealizado cria um eu ideal. Você tenta ser perfeito. Então fica uma frase ali, pensamento: eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que o outro. Não posso ficar inseguro, não posso errar, não posso ficar ansioso, não posso ficar. Ou seja, cria toda uma imagem de como eu deveria ser. Se eu for deste jeito, o mundo não vai me incomodar, porque eu faço tudo certinho, e não vai ser visto o meu eu inferior.
E aí é aonde a gente cria esses mecanismos que não são saudáveis, porque você não vive a sua realidade de verdade. Então, o que que a gente faz nesse trabalho do pet? A gente abre, quando aparece uma agressividade, aparece uma retirada, uma submissão, a gente vai lá e fura essa máscara para saber qual é o eu inferior que está ali. Não para criticar, não para punir, mas para sair um pouquinho da máscara e entrar naquele sentimento que está ali, que está tentando ser escondido por esse mecanismo. E é engraçado, porque você fala, pô, mas por que que eu vou fazer isso? É porque quando você entra ali, normalmente vem um alívio, às vezes bem desagradável, mas você reconhece algo que às vezes está ali há muito tempo. E como está ali há muito tempo, vale a pena olhar. Vem a sensação de que vale a pena. E aí, quando você olha, trabalha, reconhece, aquele aspecto do eu inferior diminui. E aí, naturalmente, seu eu superior aumenta. Aí acontece o quê? Acabou? Não. Vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Aí a gente vai olhar outro pedacinho do eu inferior. Ah, agora não foi tanto medo, foi orgulho, foi ganância, foi obstinação, foi insegurança, impotência. Tem conteúdo de eu inferior bastante. A gente olha para aquele, ele diminui um pouco mais. Você cresce, você melhora, você amadurece naquela questão. E acontece também da gente ocultar através da máscara, às vezes numa retirada, numa retração, qualidades de eu superior, onde seria plenamente adequado você mostrar sua espontaneidade, sua alegria. Talvez você foi ensinado ou acha que o mundo não vai gostar daquilo e você não vai te aceitar, ou por qualquer razão, e você reprime, retrai aquela qualidade. Às vezes acontece com pessoas que, por exemplo, já melhoraram muito algum aspecto da vida, mas quando você pergunta para a pessoa como ela fala que é como ela era há 3 anos atrás. Ela não faz uma atualização de quem ela é hoje. Então, isso é uma máscara. Eu tenho que ficar como eu sempre fui. Eu não posso me mostrar diferente para o mundo. O que que o mundo vai pensar de mim se eu mostrar que eu mudei? Então, é uma máscara de não mostrar qualidades também. Tudo bem? E aí, para a gente tentar dar um passo baseado nessa palestra de hoje, eu trouxe aqui um exercício. Eu vou pedir para que cada um que está aqui, quem está vendo gravado também, lembra de algo na vida que você vem trabalhando para melhorar, né? Você quer que algo melhore, de preferência algo assim, não, se isso aqui acontecesse na minha vida, ia ser bom para mim e também para mais alguém, para evitar ali um negócio, você quer um negócio só para você. Você pode querer algo só para você também. Fica à vontade, mas algo que realmente você quer muito que aconteça. E se for algo que é bom para você e bom para mais alguém, isso dá uma indicação de que tem um eu superior envolvido. E aí você vai escrever de forma sucinta, né, como o guia falou nessa palestra, eu quero tal coisa. Então, eu quero uma vida amorosa melhor. Eu quero um parceiro. Eu quero melhorar na minha profissão. Eu quero ganhar mais. Faz um desejo que seja real para você, que vai fazer bem para você e para mais alguém, e coloca numa folha de papel em branco que você vai poder depois usar para fazer o exercício. Né? Uma folha só para isso, o seu desejo. Eu quero isso. Eu vou dar uma pausa enquanto o povo do ao vivo aqui escreve para não ficar tomando o tempo do vídeo. Depois a gente segue. Muito bem. Agora que cada um tem algo que quer, eu vou pedir que vocês peguem essa folha de papel e coloquem à sua frente de uma forma apoiada, assim, né? Apoiem em algum lugar, para você não ficar com isso na mão. Você apoia e você vai olhar para o que você quer. E vai acertar uma distância. Você pode ir mais para trás, mais para frente, pode grudar lá no que você quer, mas deixa o que você quer lá e você livre para se movimentar a qualquer distância. E aí, num primeiro momento, a gente vai só olhar.
E você vai perceber o que acontece com você quando você olha para isso que você quer. E agora eu vou te convidar, se já tiver um pouco desconfortável, você pode ficar onde você está. Mas eu vou te convidar ou a se aproximar mais do que você quer, ou a se afastar, de forma que você perceba que em algum lugar isso é desconfortável. Por exemplo, se você começar a se aproximar e ficar pior, aí você sustenta o pior. Se você começar a se afastar e ficar pior, você fica no que ficar ruim. O que que é melhor, se aproximar ou se afastar? O ficar ruim pode ser, vem pensamentos que fazem você fugir, ou você quer fechar os olhos. Vai testando até você achar um lugar em que você trava. E a gente vai sustentar aí uns minutos também. E vai se dando conta que você pode sustentar um tempinho, perceber uma parte que não quer isso aí. E tudo bem, todo mundo tem. Veja se é possível agora acolher essa parte. Conhecer essa parte. Parar de fugir dessa parte.
E agora que você acolheu essa parte, olhe de novo para o que você quer. Registre para você o que que isso traz para você. E aí eu vou dar uma pausa na gravação novamente para caso a gente queira partilhar. Muito bem, fizemos nossa partilha. E aí gostaria de que cada um agora percebesse qual o seu sentimento ao final dessa aula. Se quiser, pode fechar os olhos, reconhecer. Sempre que a gente fala do que a gente está sentindo, de fato sentindo, a gente está fora da máscara. Então, podem ser vários sentimentos, eles podem ser agradáveis ou desagradáveis, sejam eles quais forem, é só reconhecendo. E nesse estado, vamos se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra, onde ele diz assim: Bem, meus amigos, é o bastante por hoje. Deixo-os com as bênçãos do Senhor para cada um. Que Ele lhes dê a força, a coragem e a luz para encararem a si mesmos, serem abertos e redirecionarem sua vida, colocá-la nos canais certos para crescerem em harmonia. Jamais se sintam sozinhos ou isolados, porque Deus está aqui e em toda parte. Ele ama muito cada um de vocês. Vão com alegria e em paz. Fiquem com Deus. E com isso eu finalizo essa aula, agradecendo a todos que vieram ao vivo, todos que estão vendo gravado. E semana que vem vamos falar da palestra 28, Comunicação com Deus, revisão diária. Até lá!